motivo, homem? Aleluia, glória a Deus. Até quando terá sorte, Saul? Se Deus falou com Samuel, até quando? Quer dizer que Deus já vinha falando com ele há muito tempo. Não é assim? Não é assim que as nossas mães nos tratam? Você vai lá, faz uma coisa errada, ela vai lá e te tira. Ou nosso pai, né? Você vai lá, faz, ela tira. Tem uma hora que ela fala assim, vem cá, até quando você vai e eu vou te tirar? Deus olha para Samuel, a autoridade de pai que ele é para as nossas vidas, e diz, homem, até quando? Até quando terás força, Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem! Mas, Senhor, como que eu posso ir? Saul, sabendo que morou com o novo rei, ele pode me matar. Encontramos o momento de Samuel, agora ele está vulnerável, agora ele está acuado, porque ele estava temendo já o homem. Por algum motivo, ele estava tremendo. Por algum motivo, aquele homem estava passando momentos terríveis com Deus. Não se sabe se era um momento de fraqueza espiritual. Não conhecemos o porquê Samuel estava vivendo aquilo naquele momento. Mas nós vivemos isso, podemos entender, porque muitas das vezes vivemos esse momento. Vivemos um momento de que Deus nos manda fazer algo que se torna muito difícil para nós. Encontramos ali, e se ele decide encher o seu vaso de azeite e ir fazer o que Deus mandou ele fazer. Olhando a história direitinho, analisando, o vasinho de azeite de Samuel, ele cabia 5 litros de azeite. Deus estava mandando Samuel ir até Belém, ungir um novo rei para Israel. Era uma tarefa difícil. Ele tinha acabado de ungir um rei forte, valente e corajoso. Era algo mesmo que poderia colocar sua vida em risco. Era algo que o fazia tremer e estremecer. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos temer o homem que pode matar a nossa carne. Nós devemos temer a Deus que pode matar, jogar nossa alma no inferno. Mas naquele momento, era um momento que só Deus o conhecia. Era um momento que ele precisava de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós somos como um carro velho. Nós só pegamos no trânsito, não tem jeito. Muitas das vezes precisamos de um empurrão de Deus. Muitas das vezes precisamos de um despertar de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes deixamos sentimentos tão feios, ruins, entrando no nosso coração, que ignoramos a vontade de Deus, que ignoramos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Esses dias eu fui pregar na igreja, numa casa de 5 de oração, que a primeira, presidente não conversa com a segunda, e estavam ali fazendo a obra de Deus. Eu falei, epa, tem que se consertar. O vaso aí está vazio, tem que encher o vaso de azeite. Sabe por causa de quê? Vaso do Senhor tem que estar cheio. Porque vaso vazio, desapercebido, vira instrumento nas mãos de Satanás. Chegou o momento de você olhar para você. Chegou o momento de você reconhecer o quanto você precisa de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele produz bons frutos. Chegou o momento de você produzir bons frutos para o Senhor. Chegou o momento de você produzir bons frutos para os seus irmãos. Chegou o momento de você produzir bons frutos no seu trabalho. Onde é que você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer, verdadeiramente, ali vai o servo do Senhor. Verdadeiramente, ali vai o servo do Senhor. A história do Giz, a palavra de Deus do Giz, Samuel pegou e foi. Chegando até a cidade, os anciões assustados, chegaram até ele e perguntou, sua vinda é de paz? Porque a chegada de um profeta, muitas das vezes na cidade, causava muitos revolvidos. Você já ouviu dizer que Deus vai te usar como trovão? Ou que vai usar alguém que você conhece? Meu irmão, o que um trovão causa no ser humano? Pânico! Pavor! Essa aí é a obra de um profeta. Aleluia, glória a Deus. Você vai sair em determinados lugares que os reis temerão a sua presença.
ele falou, estou eu, né? De frente do novo rei de Israel. Deus falou, não é esse não. Sabe por causa de quê? Você olha para a aparência. Eu olho para o coração. Esse daí não pode ser um rei para Israel. Aí ele se depara com Abinadab. Deus fala também não é esse. Aí ele se depara com Samar. Deus fala também não é esse. Olha como um profeta muitas das vezes dá ouvido ao teu coração, ele pode se enganar. É verdade. Em tudo temos que esperar no Senhor. Para ser rei de Israel naquela época, o homem tinha que ser forte. O homem tinha que saber treinar mesmo o exército dele. Porque os inimigos eram ferozes. Os inimigos eram terríveis. E assim, nos dias de hoje, no mundo espiritual, para você permanecer ser crente, firme na presença do Senhor, você tem que ser homem ou mulher de Deus mesmo. Porque senão você começa a se corromper. Porque as fronteiras estão postas aí no mundo para aqueles que não têm observado e praticado a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Passa-se ali um por um dos filhos de Jessé. Aleluia, só que palavra linda. E nenhum erra. Samuel olha e fala assim, nem quero ver. Acabaram com seus filhos? O que está acontecendo? Não, ainda tenho mais moço. Ele está lá no campo apacentando de mim. Olha a ordem de Deus. Mandem o chamar. E nenhum se sente à mesa antes que ele chegue. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, no dia da tua vitória,